A paz do Senhor a todos. Nós estamos aqui para dar sequência às pregações das férias com a palavra, onde nós vamos falar nesse domingo sobre a essência da renovação pelo Evangelho. Nós vimos domingo passado o Vinícius falando do reavivamento, né, através desse Evangelho, do avivar novamente, que a igreja precisa estar avivada. E quando nós vimos isso, ele falou para nós de um avivamento horizontal, de um avivamento vertical. Isso tem que entrar no nosso coração, marcar nosso coração e trazer efeitos para nós. E hoje nós vamos falar da essência da renovação por essa palavra, pela essa boa nova, por esse grande evangelho do Senhor. Nós vamos ler lá em João 3,16, um versículo que diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então nós vemos que a essência do Evangelho transformadora, quando nós falamos de uma palavra para resumir a essência, nós sabemos que é uma característica muito marcante daquela pessoa ou de um produto. É aquilo que ele tem no seu âmago, no seu ser, que você reconhece quando você vê. Eu dou um exemplo que quando a gente pega uma fragrância, um perfume, você abre, você consegue distinguir o cheiro, você sente o odor, você pode identificar. É rosa, é pinho, é um perfume assim, você identifica um nome pela sua essência. Como também você pode provar um bolo e saber que ali tem um pouco de essência de baunilha, ou ele tem um sabor de essência de alguma fruta ou alguma coisa. Então nós conseguimos reconhecer um produto ou uma pessoa pela sua essência. E a essência do Evangelho de Cristo, ele é renovador na nossa vida. E é isso que nós vamos começar a ver hoje. Nós vamos começar a entender qual é a essência que transforma. Nós temos, de um modo geral, quando esse Evangelho é apresentado às pessoas, duas reações normais. Ou a pessoa crê e segue as leis do Evangelho, ele aceita Jesus Cristo para a sua vida, ou ele simplesmente não crê. Ele não quer seguir essa linha de religiosidade ou não quer essa linha de espiritualidade. Nós vemos muito bem isso na Índia, com os hinduístas. Para vocês terem uma ideia, hoje nós temos mais de 330 milhões de deuses na Índia. Nós temos um mosteiro no sul da Índia, onde os monges ficam catalogando, desde 1918, todos os deuses que têm, suas características, o que eles fazem de prodígios, e deixam registrado. É um povo politeísta. Se você chegar para esse povo e falar assim que Jesus Cristo é o único Deus, que Deus nosso, a Trindade, o Espírito Santo, é o fator que move a nossa vida, simplesmente não vai fazer diferença para ele. Vai ser muito difícil. Por isso que os trabalhos ainda são muito exaustivos, são muito intensos. Mas nós começamos a ver e começamos a raciocinar que aqueles que creem também fazem dois grupos. Nós não vamos ter só os que creem e os que não creem. Nós vamos ter um subgrupo. Aqueles que creem, aceitam Jesus e acreditam que seguindo a lei à risca, eles serão salvos. Esses são os religiosos. Nós vamos ter aqueles que acreditam em Jesus e que vão seguir a lei porque entenderam que ele morreu por eles. Porque ele os amou primeiro, porque ele os escolheu primeiro, ele os libertou primeiro e por isso eles seguem a lei. Nós vemos quando nós temos Moisés tirando o povo do Egito, o Senhor Deus tira eles do Egito primeiro, faz o grande milagre e depois coloca as leis para eles seguirem. Então, nós temos que entender que a diferença é muito grande em você seguir a lei para ser salvo e você seguir a lei porque você foi salvo. E eu quero falar um pouquinho desses religiosos que são uma população que hoje nós vemos nas igrejas muito grande. São pessoas que acham que são sábios, que entendem toda a religiosidade, que sabem o que fazem, mas na verdade não cumprem a vontade de Deus como deveria ser feita. Eles parecem fazer a vontade de Deus, vivem numa primícia da era atual, que hoje é marcada pela aparência, porque nós vemos estudos que mostram que no mundo nós temos fases. Nós tivemos pessoas na sociedade, na época do colonialismo, que elas eram conhecidas pelos seus títulos. Ele era um coronel, ele era um conde, ele era um senador, era conhecido por isso.
Depois nós tivemos uma segunda fase, depois da Revolução Industrial, onde as pessoas eram conhecidas pela sua profissão. Você vai ver que se você é uma pessoa que nasceu num bairro, numa cidade pequena, você não conhecia a pessoa pelo primeiro nome dela. Mas você fala assim, olha, eu vou lá no açougue do seu José, ou o seu José açougueiro, o seu Manuel da padaria, o seu Pedro da sapataria, é o sapateiro, onde você vai? Eu vou no sapateiro, eu vou em tal lugar. As pessoas eram conhecidas pela sua profissão. Ah, aquele é o doutor tal médico, o doutor tal advogado. E era assim, a sociedade foi montada sob esse prisma, onde a profissão da pessoa falava mais do que ela era realmente em termos de vida. E hoje nós vivemos uma outra situação, que é essa situação onde nós vemos esses religiosos, que é aquela situação onde você não precisa ser nada, basta você parecer ser alguma coisa. Por isso que o marketing está muito evidente, é um ponto que cresce muito, né? Toda hoje a estrutura de marketing, eles promovem uma pessoa como derrubam uma pessoa, né? Nós estamos aí vivendo uma situação atual de fake news, internet, as partes virtuais. Nós vamos que você, às vezes, faz uma cara bonita na frente do Facebook, mas você não é nada daquilo. Então, basta você parecer ser. E as pessoas vão lhe admirar porque você parece ser. E esses religiosos são exatamente essas pessoas. Eles estão dentro da igreja, eles parecem ser, mas não são nada. Eles parecem que fazem troca com Deus. Eu cumpro suas leis, eu oro, eu jejuo, e eu mereço do Senhor alguma coisa. Eu mereço do Senhor um favor. Eu mereço que o Senhor venha e me ajude. Por que o Senhor não responde às minhas orações? Por que eu estou passando por isso se eu faço tudo direitinho? Então, o religioso é aquele que começa a barganhar com o Senhor. É aquele que acha que tem direitos por ele seguir a lei. Ele acha que porque ele faz isso, ele vai ser salvo e não importa mais nada. Ele faz as coisas porque ele acredita que ser salvo é cumprir essa lei direitinho. E muitas vezes nós vemos que ele começa a se transformar num moralista, num legalista, e começa a ter não atitudes cristãs, não atitudes que possam te levar ao reino e que incentivam pessoas a seguir para o reino, que levem pessoas a acreditar que o teu Deus, aquele Deus daquela pessoa, é um Deus salvador, um Deus que pode todas as coisas. Esse tipo de pessoa, ela vem sendo criada. Eu dou exemplo que desde a infância nós fazemos isso com os nossos filhos, é nossa cultura. Olha, se você mentir para sua mãe, Deus vai te castigar. Olha, se você falar alto para a mamãe, desobedecer a mamãe, Deus vai te castigar. Olha, se você ficar quietinho, Deus gosta. Se você não fizer bagunça, Deus gosta. Nós começamos a ensinar nossos filhos que o Deus é um Deus de troca. Nós começamos a ensinar nossos filhos que Deus é um Deus que você pode barganhar com Ele. Deus, eu fiz tudo certinho. Não era assim no Natal? Se você fizer quietinho, você vai ganhar a bicicleta. Se você passar de ano, você vai ganhar isso. Se você se comportar na casa da visita, onde nós vamos visitar, olha, depois eu vou te dar aquele doce que você gosta. É uma coisa que está no nosso âmago, no nosso interior, fazer isso. Isso é muito ruim para a nossa vida. Porque de um legalista, de seguir as leis de direito, nós vamos passando a moralistas. Nós começamos a nos comparar com as pessoas. Sabe aquele negócio? Olha, se você continuar mentiroso desse jeito, você vai ficar igual o filho da vizinha quando crescer. Olha o traste que ele é. Olha como ele mente. Olha, se você continuar desse jeito, olha o que você vai virar. Você vai virar que nem aquele rapaz ali da esquina jogado na rua. Nós começamos a achar que nós somos melhores que os outros e que podemos ser melhores que os outros quando nós vamos cumprir as leis risca total. E isso, na verdade, não é o que a gente fala de evangelho verdadeiro. Isso, na verdade, não tem nada a ver com o evangelho transformador da nossa vida. Nós não precisamos seguir risca tudo que se fala para ser salvo, mas nós temos que crer naquele que nos salvou. Muitas vezes pessoas falam, olha, mas o Senhor Jesus aboliu a lei. Isso é mentira. Sermão do Monte, o Senhor fala muito da lei. Na verdade, a lei, ela serve para mostrar os nossos pecados onde nós pecamos. Porque senão, como conheceremos o pecado? Então, nós temos que ficar muito atentos quando nós estamos, sem perceber, barganhando com Deus.
Às vezes nós estamos chegando lá e fazendo algumas coisas com o Senhor e estamos achando que o Senhor nos deve alguma coisa. Deus não deve nada para ninguém. Deus não é um devedor seu. Deus é o Deus de todos. Você não é melhor do que ninguém. Nós se tornamos legalistas na hora que nós chegamos e barramos um irmão de entrar na igreja porque ele não está com uma roupa adequada. Porque talvez ele não esteja de um modo adequado para se comportar no culto. E nós esquecemos que às vezes o Espírito Santo está trazendo ele lá justamente para salvá-lo naquele dia. E nós vamos se tornando legalistas com isso. É muito comum, hoje em dia, a gente vê pessoas falando que, olha, a minha igreja é melhor que a outra, o meu louvor é melhor que o outro. Esse evangelho transformador não te dá motivo, não te dá margem para você pensar assim. Esse evangelho renovador, a essência dele, vai te mostrar que você é igual, pecador como todo mundo, que você não era merecedor de nada, que você pela graça foi liberto, pela grande rede do pescador maior, Jesus Cristo, você foi pescado, trazido às margens. O Senhor te fez uma respiração ali, boca a boca, e trouxe vida a você. Você estava afogado no mar de lama. Então nós temos que entender que nós prestamos obediência à lei, porque entendemos que nós somos salvos. Nós prestamos obediência à lei, porque Cristo morreu pelos nossos pecados. Esse falso moralismo, com esse legalismo, deu muito trabalho a Jesus Cristo. Se nós começamos a olhar o panorama da Bíblia, meio assim, pelo alto, nós vamos começar a ver o trabalho que Jesus Cristo teve. Lá em Lucas 18, por exemplo, quando nós temos a história do fariseu e do pecador, aquilo eu acho o máximo, né? O fariseu e o pecador sobem para orar, e o fariseu fica em pé e começa a falar assim, Senhor, graça eu te dou, porque eu não sou como os demais pecadores, homens roubadores, injustos, adúlteros, e nem ainda como esse publicano aqui do meu lado. Eu jejuo 2 vezes por dia, oro. Eu fico imaginando a cena, o publicano ali e o fariseu. O fariseu, o senhor da lei, um representante na sociedade eclesiástica muito importante, uma pessoa que era respeitada na sociedade, era aquela pessoa que você queria que jantasse na sua casa, almoçasse na sua casa, quando ele fosse fazer uma visita para você, você ia arrumar a casa para recebê-lo. Era uma pessoa que você gostaria que ele te desse conselhos, era uma pessoa que você gostaria que ele lesse os papiros das Sagradas Escrituras para você. Era uma pessoa altamente respeitada. E do lado dele está um cobrador de impostos, uma pessoa que na sociedade não era nada, na sociedade ele era um publicano, próprio judeu que roubava os outros judeus, que ele falava, olha, aquele tem dinheiro para pagar, pode pegar dele, cobra mais imposto dele. Então era uma pessoa rechaçada. E Jesus Cristo fala assim, esses dois subiram para orar. E o publicano fala assim, Senhor Deus, te dou muita graça. Obrigado, porque eu não sou como esses outros homens, roubadores, injustos, adúlteros. Roubador, injusto e adúltero. O que sobrou? Mais nada. Ele fala assim, e nem ainda como esse publicano do meu lado. Quer dizer, o cara era o nada do nada do nada. Se ele não era pior que roubador, adúltero, injusto, o publicano deve olhar para ele e falar assim, mas esse é o famoso quem? Né? E ele começa ainda, o fariseu, a mostrar as credenciais dele. Senhor, eu oro, eu jejuo, eu faço tudo para o Senhor, dou dízimo. Olha, meu dízimo é muito bom. Lembra quanto eu dou de dízimo? Já estou com a minha obrigação feita. Faço tudo quanto eu posso. E o publicano, porém, a Bíblia fala que ele ficando de pé, meio de longe, ele começou a se afastar, acredito, o fariseu, meio envergonhado. E ele olha os olhos para o céu, põe a mão no peito, fala, Senhor Deus, tem misericórdia de mim que eu sou pecador. Então Jesus exemplifica e tipifica justamente isso que nós estamos falando. O religioso
e aquele que talvez o Evangelho vai entrar no coração dele e vai mostrar os seus pecados, vai mostrar suas falhas, mas também vai mostrar que existe salvação para ele. Porque o Senhor fala assim, olha, qual desceu mais justificado para sua casa? Foi aquele que reconheceu as suas falhas. Então nós vemos isso na Bíblia, Jesus tendo trabalho com essas pessoas. Nós vemos em Lucas 7, por exemplo, o fariseu Simão e aquela pecadora, aquela mulher sem moral, talvez uma prostituta, que Simão pede para Jesus na sua casa, e aquela mulher entra, de repente começa a lavar os pés de Jesus, começa a derramar fragrância, água, depois da fragrância, ungir os pés de Jesus. E Simão fala assim, se o senhor soubesse quem está fazendo isso aí, quem é essa mulher que está lavando os seus pés, o senhor não deixaria. Como o senhor faria isso? E o Senhor olha para ele e fala assim, eu entrei aqui, você não me deu água, você não me deu ósculo, você não ungiu minha cabeça, e essa mulher está me ungindo. E depois ele conta quem é aquele devedor, o devedor foi mais abençoado quando tem uma dívida. Nós temos Ananias, por exemplo, em Atos 8. Ananias é um homem de Deus. Saulo se converte, o Senhor aparece a Ananias e fala, Ananias, vai lá, que tem um homem na rua direita. Ananias fala, Senhor, o senhor sabe quem é ele? Esse camarada tem credencial para prender e matar judeus. Esse camarada tem credencial para matar e prender aqueles que creem em Jesus Cristo, aqueles que estão pregando a sua palavra. Será que o senhor não se enganou? É esse Saulo mesmo? O senhor quer que eu vou lá e faça ele recobrar a visão, orar por ele, Senhor? Como o senhor pode fazer uma coisa dessa? O senhor está enganado. E Ananias era um homem de Deus. Deus escolhe ele para fazer isso. Mas ele tinha seu próprio julgamento moral sobre aquele homem. Ele fez o seu próprio julgamento sobre a personalidade daquele homem. Ele fez o seu próprio julgamento pelo estereótipo daquele homem. Um homem perverso, um homem que prendia os cristãos, que tinha licença para matar. Mas ele esqueceu que um pouco antes, o Espírito Santo visitou aquele homem. O Espírito Santo o derrubou do cavalo, o cegou e transformou a vida daquele homem. Ele esqueceu e não percebeu que existia uma pessoa diferente agora, que não se chamava mais Saulo, e sim Paulo. Ele não percebeu que existia ali uma vida renovada pela palavra do Senhor, por essa boa nova que nós pregamos, por essa notícia que nos traz vida. Ele não percebeu isso, porque ele estava centrado nas coisas mundanas, nas coisas do mundo, que a sociedade pôs, e que pôs na cabeça dele que seria desse jeito. Ele é perigoso. Então, irmãos, tudo aquilo que nós fazemos não pode intervir no nosso julgamento através do que Cristo faz na vida da pessoa. Porque o Senhor muda a vida das pessoas. O Senhor vai, em todas as situações, Ele vai pegar pessoas com menos moral, Ele vai pegar as pessoas com menos identidade. Nós vimos essa prostituta, nós vimos Saulo, nós vimos agora o exemplo que nós demos de pessoas, aquele pecador, foram as pessoas que mais se conectaram com Jesus Cristo. Foram as pessoas que tiveram intimidade com o Senhor e reconheceram que o Senhor era Jesus. Então, nós temos que muitos cristãos hoje, que são cristãos nominais, são com falso moralismo e que tem uma motivação para isso. Eu não sei se é se dar bem com isso, mostrando que ele é. Eu não sei se ele pensa que ele sendo honesto, sendo bom, ele vai resolver o problema da vida dele. E nós temos um pouco disso também, quando nós pregamos o Evangelho, às vezes para uma pessoa, morador de rua, uma pessoa que não crê o Senhor, e a gente prega esse Evangelho, a pessoa aceita Jesus, a gente fala assim, agora você tem que parar de beber, você tem que parar de fumar, você tem que comprar uma roupa nova, você tem que se barbear, você tem que cortar todo esse cabelo. Nós começamos a estereotipar a pessoa para ela parecer santa. Nós começamos a moldar aquela pessoa para que ela pareça santa. É como se eu pegasse um ferro e falasse assim, deixa eu entortar, eu quero modelar esse ferro. Ou até um bambu, vamos fazer um exemplo melhor. Às vezes a gente vê algumas peças decorativas de bambu e fala assim, como a pessoa torce o bambu? Ela torce o bambu quando ela passa fogo no bambu. Ela
põe fogo no bambu, o bambu vai amolecendo e vai modelando. Mas se você pegar o bambu, torcer o bambu, segurar, na hora que você soltou essa mão, ele volta à posição normal. Por isso que muita gente que aceita Jesus, às vezes volta para a vida dali um tempinho, porque ele não foi moldado ao Espírito Santo. Não sentiu o calor do Espírito Santo e não sentiu que tinha um irmão ali para falar para ele, você desse jeito e desse jeito que nós te amamos. Foi desse jeito que Deus te escolheu. Foi nesse jeitinho, mal cheiroso, cabeludo, barbudo, fumando e bebendo, que o Senhor resgatou. Nós vamos caminhar junto, uma longa caminhada. Vai demorar 1 ano, 2 anos, você largar todos esses vícios. Ou pode ser que seja como Saulo. Naquele momento você larga esses vícios. Mas o Senhor tem alguma coisa preparada para você. Nós temos que aprender que nós não vamos entortar de qualquer forma um bambu. Nós temos que entender que nós temos que modelar. Vamos pegar o coração, pôr numa forma, aquecer e fazer a forma novamente. É assim que o Espírito Santo faz em nós. A solução de tudo isso para a nossa vida, para esse falso moralismo, para esse legalismo, para essa religiosidade, é a essência do Evangelho. Como eu falei, o Senhor amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho. Não existe amor maior. O Senhor nos amou de uma maneira que nenhum de nós, tenho certeza, entregaria o seu Filho para uma pessoa que não conhece. Nenhum de nós crucificaria o seu Filho para uma pessoa que não conhece. Mas Deus crucificou o Filho dele por você, por mim. Pecadores que só merecemos a graça do Senhor, que só nos deu o Espírito Santo para habitar, aquele Consolador que nos transforma, aquele Espírito que nos impulsiona em direção à cruz, aquele Espírito que nos mostra que existe um caminho, que a verdade e a vida, que é Jesus Cristo, aquele Espírito Santo que nos move, nos incendeia, e nos faz mostrar que vale a pena ser honestos e justos, porque Jesus Cristo foi honesto e justo, que vale a pena amar o próximo, porque Jesus Cristo nos amou, que vale a pena abraçar aquele moribundo, porque Jesus Cristo fez isso com aqueles moribundos, que vale amar uma prostituta, porque o Senhor Jesus acolheu a prostituta, que vale a pena você não ter um falso moralismo e abraçar aquela pessoa que você não gosta e pedir perdão pelos seus pecados, porque Jesus Cristo fez isso por você também. Então a essência desse Evangelho renovador, a essência de tudo é o amor. E ainda de bandeja vem o Espírito Santo. Ainda de bandeja vem a graça imerecida sobre sua vida. Ainda de bandeja vem transformar na sua vida, que você se renova, você vira uma outra pessoa, você sente a presença do Espírito em cada passo que você dá, em cada lugar que você entra, a pessoa pode olhar para você e falar assim, ali habita o Espírito Santo, esse homem é de Deus, esse homem eu confio, ele não precisa de credencial nenhuma, ele não precisa ter um cheque 5 estrelas, ele não precisa ter um cartão black. Aqui ele pode comprar sem ter dinheiro, porque ele não vai comprar nada, eu vou dar para ele. Aí, irmão, aí eu vou falar para você, esse Evangelho fez diferença na sua vida. Esse Evangelho trouxe um renovo na sua vida. Aí nós vamos lembrar que o Vinícius falou do reavivamento. Aí você começa a transformar a sua vida, os dons se afloram, você começa a orar em línguas, você começa a jejuar, você começa a orar e as pessoas serão curadas. Você começa a pregar essa palavra e elas serão transformadas não só pela palavra, mas pelas suas atitudes de vida, pela sua essência. As pessoas poderão chegar perto de você e sentir a essência do Espírito. Vão querer te abraçar e falar, que abraço que Ele me deu. Talvez as pessoas vão saber o que é o Shalom de Deus. É isso que você vai dar para as pessoas, através da renovação, da essência desse Evangelho. Eu vou orar em que Deus possa trazer essa essência renovadora na sua vida. Pai, te damos graças porque nós entendemos que o Senhor morreu na cruz por nós. Esse amor é infinitamente maior do que eu poderia imaginar. É muito maior do que nós podemos entender, Senhor. Às vezes é tão complicado entender o que o Senhor fez na cruz, entregando seu Filho. É tão complexo isso, que nós achamos que foi apenas uma morte, mas não era. Era o Deus vivo naquela cruz por nós.
Era o Deus derramando sangue por nós, pela nossa vida, que não éramos merecedores de nada. E hoje o Senhor nos abre um caminho até o reino eterno. O Senhor nos dá a oportunidade de seguirmos os teus passos. O Senhor nos dá a oportunidade de aprendermos mais das tuas coisas, de sermos pessoas melhores, pessoas que possam desenvolver esse evangelho em favor dos necessitados, em favor dos que precisam, em favor daqueles que ainda não te conhecem, Senhor. Como eu citei, tantas pessoas crendo em deuses, milhões de deuses. Nós temos um Deus só, que fez o milagre na nossa vida. Que o Senhor possa estar sobre nós, eu te peço. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Fiquem com Deus.